Fala galera! Prepare-se para descobrir teorias e descobertas inéditas que vão explodir sua mente. Inscreva-se e deixe o som da chuva guiar seus pensamentos e embarque nessa jornada pelos segredos do universo. Bora pro vídeo. Pedrão, cara, Pedrão fez um vídeo sensacional chamado Universo Invertido. Pedrão é foda também. Pedrão fez um vídeo muito legal sobre o universo invertido. E o pessoal ficou maluco com o vídeo dele, né? Então é o seguinte, o que é o universo invertido, cara? Deixa eu ver como que eu vou explicar isso aqui pra vocês. O universo invertido, ele nasce de uma teoria que é a seguinte: quando foi criado o Big Bang, criou o universo. Neste momento em que o nosso universo foi criado exatamente no mesmo tempo um universo que seria o espelho do nosso universo. E é só por conta da criação deste universo, que é um espelho do nosso universo, é que nós estamos aqui. Porque a criação de um anti-universo, ele garante simetrias que fazem com que, por exemplo, a física quântica funcione e nós estejamos aqui. Então, basicamente é isso, tá? É um universo espelhado ao nosso. Isso é muito legal, por quê? Porque a primeira coisa, a gente tiraria a necessidade da energia escura. A energia escura não precisaria existir para a expansão acelerada do universo. O fato da gente ter um anti-universo já garantiria isso. Então é uma coisa muito ligada à quântica, tá? Muito complicada, diga-se de passagem, mas é uma parada muito legal, porque ela lida com esse lance do momento da criação do universo, ter criado um universo totalmente oposto ao nosso. Isso quer dizer o quê? Que em algum lugar desse universo de meu Deus aí, existe um outro universo onde as coisas estão acontecendo ao contrário, porque o anti-universo, o tempo gira ao contrário. Então tem um universo que você é cabeludo. Que tem um universo cabeludo. Quem trata disso aí é um filme muito legal que você tem que assistir, mas se você piscar, você perde tudo, chamado Tenet, do nosso queridíssimo Christopher Nolan. O Christopher Nolan, antes do Interestelar, fez um filme chamado Tenet, aonde o universo encontra o anti-universo. E aí, enquanto a galera tá indo atacar, os outros estão voltando de qual. Cara, Agora, assista o filme, mas não pisque, cara. Porque se você piscou no Tenet, cara, você vai bugar a sua cabeça de um jeito que você vai desistir da vida, tá? É um negócio muito legal, tá? O anti-universo. Só que, assim, existe? Não sabemos. Teoricamente pode existir? Teoricamente tá perfeito, tá? É o seguinte, fizeram um estudo e os cientistas, os astrônomos, estão percebendo, através desse estudo, vou explicar para vocês mais ou menos como que foi isso aí, ó. Será que a Terra está dentro de um gigantesco vazio cósmico? Olha que doideira, hein? O que é um vazio cósmico? Nós vamos tentar entender agora. E aí ele fala ali, ó, o Sound of Big Bang. Os ecos do Big Bang estão dando esta ideia de que a Terra estaria dentro de um grande, gigantesco Cosmic Void que chama. Então vamos lá. Primeira coisa de todas é o seguinte. Existe um negócio dentro da cosmologia, quando a gente estuda cosmologia, que é chamado de princípio cosmológico. O princípio cosmológico nos diz que o universo ele é isotrópico e homogêneo. Ou seja, não importa para onde você olhar, a densidade de galáxias é a mesma. Porém, isso numa determinada escala, porque tem escalas pequenas que você pode ter vazios. Então, assim, para que vocês possam entender, é a mesma coisa que você pegar uma esponja. Então, você pega uma esponja, quando você olha ela de longe, ela parece que é toda uniforme. Se você pegar um pedacinho da esponja e olhar no microscópio, por exemplo, você vai ver que é cheio de grandes vazios, tá? Então, o universo seria mais ou menos isso. E a Terra, ela pode estar dentro de um desses grandes vazios aí. Isso é muito interessante. Por quê? Porque se isso for verdade mesmo, resolve um dos grandes problemas da cosmologia atual, e eu vou explicar para vocês. Primeiro, como que eles fizeram isso? E por que eles estão falando que é esse Sound of Big Bang? Quando aconteceu o Big Bang, se é que o universo começou assim, a gente não sabe, mas é o que mais tem evidências hoje. Se é que o universo começou assim, o Big Bang foi uma grande expansão. Saiu ali se propagando um tipo de onda acústica que a gente dá o nome de oscilação acústica bariônica. Em inglês é BAO, Baryonic Acoustic Oscillation. Essas ondas, elas foram se propagando enquanto o universo estava muito quente, de repente elas congelaram.
porque o universo foi esfriando a ponto de congelar essas ondas aí. Beleza? É isso que aconteceu. Essas ondas, elas podem ser usadas como uma certa régua para a gente medir o universo. Medir distância no universo é um negócio muito complicado. Mas essas ondas aí, se a gente detecta ela, a gente pode colocar. Qual que vai ser o instrumento que vai ser, talvez, o melhor para detectar isso? O telescópio Bingo, aqui do Brasil, lá na Paraíba. Já fiz programa aqui só sobre o Bingo. Conversei com o Abdala, que é o cara que é o dono do Bingo aqui no Brasil. Muito bem. O pessoal, então, começou a analisar essas oscilações de muitos anos, 20 anos de pesquisa eles pegaram, e eles viram que essas oscilações, elas indicam para a gente, porque tem uma relação ali com o desvio para o vermelho, tem uma relação com a onda, né? Porque como ela é uma onda, ela tem certas características de onda que você consegue medir ali, por conta dessa medida e da relação entre o desvio para o vermelho e dessa propriedade da onda, você descobre que você tem um vazio cósmico. O que quer dizer um vazio cósmico? É que a densidade de galáxias é muito baixa. Beleza? É isso que acontece. Então, o pessoal foi lá e fez essa medida. E com essa medida, eles perceberam que sim, a Terra está dentro de um vazio cósmico. Mas calma aí, pelo seguinte... não é uma coisa decisiva, como na ciência é muito difícil você ter uma coisa que você pode bater o martelo, tá? Eles vão fazer umas outras medidas aí para confirmar. Mas, enfim, vamos supor que a Terra esteja dentro de um vazio cósmico. Qual que é a principal implicação disso? A principal implicação disso é para solucionar um negócio conhecido como tensão de Hubble. O que é a tal da tensão de Hubble? A tensão de Hubble é o problema da crise, né, que a gente fala, é a crise na cosmologia. Por que acontece isso? Vamos tentar entender esta parada. Não é muito fácil, mas nós vamos tentar. É o seguinte, o pessoal quer descobrir qual é a taxa com que o universo se expande. Abre isso aqui para nós aí, Odeco. O pessoal quer descobrir qual é a taxa com que o universo se expande. O universo se expande de forma acelerada, existe uma taxa com que ele se expande. Aí, o que a gente faz? A gente vai lá e mede. Para a gente fazer isso, a gente tem que calcular um negócio chamado constante de Hubble. A constante de Hubble vai dar essa medida aí. Então é isso aqui. A constante de Hubble, tá, é que vai ser usada. Para medir a constante de Hubble, eu tenho que medir um negócio chamado distância. Distância no universo não é fácil. O que o pessoal faz, então? Eles usam basicamente dois métodos, tá, pessoal? Aqui tem esse TRGB aqui, esquece esse TRGB aqui por enquanto, tá? Vocês estão vendo aí que tem o CMB. CMB é a radiação cósmica de fundo, tá? Radiação cósmica de fundo é lá do universo primordial. Então a gente mede... Por quê? Porque com o mapa da CMB eu consigo saber direitinho a distância. Então com essa distância eu calculo a constante de Hubble, com a constante de Hubble eu chego na taxa de expansão do universo. Quando a gente faz essa contaiada toda, usando a CMB, o valor dá ali, ó, em torno dos 68 quilômetros por segundo por megaparsec. O que quer dizer essa medida? A cada megaparsec que eu ando no universo, o universo se expande a 68 quilômetros por segundo, usando o CMB. Beleza? Muito bem, mas não tem só esse jeito de medir, tem um outro jeito, que é esse jeito aqui, ó, escrito Cefeides aqui, que são as estrelas cefeidas. Variáveis cefeidas são estrelas que variam o brilho de forma muito bem variado, né? Ou seja, de uma forma muito bem nítida, e a gente consegue medir a distância até ela com uma boa precisão. Opa, legal, porque medir distância é um problema, a gente achou um jeito de medir muito bem. A gente calcula a distância, calcula a constante de Hubble, calcula a taxa de expansão. Era para dar o mesmo resultado. Por que era para dar o mesmo resultado? Porque a gente vive no mesmo universo, certo? O universo está expandindo como um todo. Mas olha o problemão que acontece. Quando a gente faz pelas cefeidas, dá lá perto dos 75 km por segundo por megaparsec. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma diferença muito grande entre a medida que é feita com o universo primordial, que a gente fala, e a medida que é feita com o universo local, que a gente fala. Não era para ser assim. Por que não era para ser assim? Porque, afinal de contas, vivemos
no mesmo universo. E isso criou um problemaço gigantesco. E este problema recebeu o apelido de tensão de Hubble. Tem muita gente que chama de crise da cosmologia. Tá? Crise da cosmologia. Como que resolve isso? Se a Terra tiver num vazio cósmico, resolve esse problema. Por quê? Porque pode ser que essa diferença aqui, ó, de medida entre as duas seja pelo fato da Terra estar dentro de um vazio cósmico. Quando você está dentro de um vazio cósmico, as medidas que você acha que estão muito distantes, ou seja, a gente olhando a CMB, pode ser que essa medida da CMB, na verdade, ela está errada. E o universo está expandindo mais rápido do que a CMB mostra para a gente. Desse jeito, a CMB e a medida das cefeidas dariam o mesmo resultado. Então, essa é a principal consequência. Ou seja, o jeito de resolver a tensão de Hubble é a Terra e a Via Láctea estar dentro de um vazio cósmico. Será que está? Por essas medidas feitas até agora, parece que sim. Será que isso vai se confirmar? Não sabemos. Eles vão fazer uma série de outras medidas para poder, então, confirmar se a Terra está ou não está num vazio cósmico. E a torcida agora dos cosmologistas é essa aí. Ou dos cosmólogos, né, como o pessoal gosta de falar, é essa aí, de que a gente está nesse vazio e aí resolveu todo o problema da tensão de Hubble. Será que vai ser isso? Não sabemos, tá? Não sabemos. Então, isso aí foi discutido muito neste congresso que está acontecendo ainda. Ele vai até amanhã, ele vai até dia 11, o congresso da Sociedade Astronômica Real, que é lá, deixa eu falar o nome direitinho aqui agora para vocês, Durham, isso aí, Universidade de Durham, lá na Inglaterra, está acontecendo isso. Então está aí, ó, uma coisa muitíssimo interessante para resolver um dos maiores problemas da cosmologia atual. Hipótese do zoológico. Já ouviu falar na hipótese do zoológico, Murilão? Fora de câmera você me contou um pouquinho. Hipótese do zoológico, ela foi feita por um astrônomo, o John Ball, em 1973. E essa hipótese sugere que civilizações extraterrestres avançadas, ou seja, estão num outro nível de civilização de Kardashev, estão cientes da Terra, elas sabem que existe a Terra, elas sabem que existe a humanidade, mas elas evitam contato e mantêm a gente numa espécie de reserva natural do universo, um zoológico cósmico. Então, por exemplo, ó, eu sei que existe tal planeta, eu sei que existe tal coisa, mas eu vou deixar essa galera quietinha ali, eu não quero papo com eles, e deixa eles ali, cara, uma reserva natural. De vez em quando a gente passa, dá uma olhadinha neles, olha lá que bonitinhos, cara, lá, eles vão pra praia, ó, que maneiro, e eles gostam de fazer podcast, ó, deixa eles ali quietinho, não mexe com eles não, deixa eles lá. Quer dizer que pode ter alienígena fazendo safari aqui na Terra. Pode ter alienígena fazendo safari, mas nós nunca vamos ver eles. Eu acho que tem um ET fazendo alguma coisa no meu direcional do mouse aqui, porque tá mexendo sozinho, clicando nas coisas. Ué, não, isso aqui não é meu, não, eu sei, mano. Então, essa é a teoria, a hipótese do zoológico, tá? Nós somos mantidos em uma reserva natural cósmica, num zoológico cósmico. Então, nós nunca vamos... Então, de novo, né? Está cheio de vida no universo. Por que nós nunca vamos encontrar? Porque ninguém quer saber da gente. Nós somos bicho no zoológico. A gente só fica ali e olha lá, ó, tá tudo lá. Por exemplo, você já foi na reserva natural das Chapada do Veadeiro? Não, né? Tá lá. Tem um monte de bicho lá que você nunca vai ver, ele nunca vai ver você. E tá tudo bem. E o universo vive assim. Entendeu? Aí vem o seguinte, né? Por quê que uma civilização nos manteria isolado no universo? Aí tem algumas explicações. Primeiro, para não ter uma interferência ética. Então, as civilizações avançadas podem ter princípios éticos que proíbem a interferência no desenvolvimento natural de espécies menos avançadas. Seria o equivalente a, por exemplo, hoje a gente descobrir o ser humano das cavernas, por exemplo. Isso. E deixar ele quietinho ao invés de dar o iPhone para ele. Exatamente. Isso aí. Segunda coisa. Observação científica.
a Terra seria um laboratório, um grande experimento que estaria acontecendo aqui para essas civilizações avançadas, onde a interferência comprometeria no resultado. Então você jogou os caras aqui, deixa eles lá e vão ficar olhando aqui de fora. Tipo SimCity, Civilization, um jogo, entendeu? Os caras estão lá e deixa eles lá, vamos ver o que eles vão fazer, entendeu? Vamos ver o que eles vão fazer. E aí tem a galera que fala o seguinte, que eles deixam a gente aí até o ponto que vai dar uma merda gigante. Pouco tempo antes de dar a merda gigante, eles vêm e interferem. Eles não deixam. Então eles só deixam a gente à beira do colapso. À beira do colapso. Isso aí. Essa é uma ideia. Terceira explicação. A proteção. As civilizações avançadas, elas podem estar nos protegendo, olha só, de conhecimentos ou de tecnologias para as quais não estamos preparados. Talvez exista uma quarentena galáctica. Ou seja, a gente está aqui esperando atingir um nível de maturidade para que a gente possa fazer o contato. E aí, qual que você acha que é a mais louca delas? Sinceramente, a mais louca, eu acho a do zoológico. A do zoológico é mais louca. Tudo isso aqui é do zoológico. Mas eu falo assim, o porquê que manteria a gente numa reserva natural cósmica? Eu acho mais louco. Porque eles não querem interferir eticamente, que eles querem ficar só observando a gente, tipo, experimento no laboratório. Ou às vezes até o que a gente faz com aquela ilha do Sentinela do Norte. Ele simplesmente não faz nada porque os caras é meio louco das ideias. Não é como se não é como se o ser humano que não quisesse não poderia entrar lá e dominar tudo. Acho mais louco ele está fazendo experimento com a gente. Sempre que o ser humano tá prestes a se autodestruir, eles chegam e opa, vamos reorganizar os camundongos aqui. Ajusta o experimento, né? Então essa é a famosa hipótese do zoológico. Muito bem. Hipótese, uma outra muito interessante. É a hipótese do planetário. A hipótese do planetário diz o seguinte: sugere que os alienígenas não só observam a gente, mas eles criam uma ilusão no céu para nos enganar. Eles projetam no céu as estrelas e tudo que a gente está vendo aí, na verdade, não existe. Tudo é criado por uma civilização muito avançada. Imagina um zoológico sofisticado, onde os animais não apenas são mantidos em recintos, mas são apresentados a ambientes virtuais cuidadosamente projetados para parecerem naturais. De maneira similar, uma civilização muito avançada poderia ter a capacidade de manipular a nossa percepção do cosmos, fazendo a gente acreditar que a gente está sozinho para não ir atrás de nada aí pelo universo. Mas o problema é, cara, o problema desse negócio é um dia alguém tem algum astrônomo aqui na Terra observando, dá um mau contato na HDMI dos caras, a estrela pisca ali, puta, acabou, velho. Para quem viu o Problema dos Três Corpos ou leu o livro, lá acontece isso, que o Henrique acabou de falar. Dá um pau no HDMI dos caras e o céu começa a piscar de uma maneira diferente. E aí o astrônomo nota e fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. O negócio do Problema dos Três Corpos não é que eu ainda não assisti completo. Não é uma civilização... Eu nem comecei a assistir, eu só tirei não da é uma cabeça. Civilização que de alguma forma manda algo pra Terra... Mas tem um porquê que ela manda. Pra atrapalhar a nossa tecnologia. Não, mas tem um porquê que ela manda. Ela manda porque tem uma... Vou dar um spoiler aqui, hein, galera? Porque já faz anos isso aí, já é pra você ter lido o livro e tal. Posso dar spoiler? Eu posso dar, eu vou tampar aqui porque não ouvi ainda. Posso dar spoiler? Vai, manda. O Problema dos Três Corpos, ele tem várias maneiras de você ver a série, ou ler o livro. Uma das maneiras é ver pelo lado da humanidade. Tem uma chinesinha que ela perde o pai na Revolução Chinesa e tal, não sei o quê, e ela perde total confiança na humanidade. E ela chega um dia no rádio observatório e ela fala, quer saber? Eu vou mandar um sinal para esses ET vir aqui. Perdi total confiança na humanidade. E pá! Entendeu? E aí tem todo o desenrolar. Mas o Problema dos Três Corpos, ele trata de vários aspectos do paradoxo de Fermi, tá? Então, um deles é a hipótese do planetário, porque o céu que nós estamos vendo não existe. Esse céu que você vê aqui, de acordo com a hipótese do planetário, ele não existe. Tá? Ele não existe. Tá? Tem até um episódio de Rick e Morty que fala sobre isso. Tem também. Muita gente, muita coisa fala disso, cara.
Porque assim, é tudo CGI. É isso mesmo. É tudo CGI. É tudo CGI. Isso seria a definição pura de CGI. Isso seria. Mas, Então, rapaz, então o estúdio dos caras é grande, pra não ter mandado a Voyager, ela ter ido tão longe. não, a Voyager foi pra gente, não sabe pra onde a gente foi, porque a gente mandou ela pra um negócio que é fake. Entendeu? Porque a gente não Então sabe. você fala que bateu no domo. Não tem domo. Muito pelo contrário. Você tem uma civilização fora. Não tem domo. Ela tá projetando. Agora que eu percebi, isso seria quase igualzinho ao show de Truman. Mais ou menos show de Truman, cara. É isso tudo mesmo. Um cenário, tudo uma vida Tudo falsa que o cara tá acreditando. É isso aí. Nós estamos vivendo um script aqui, ô Murilão. Puxa. Eu não sou terraplanista, mas se a Terra orbita o Sol durante um ano, pensando logicamente, você deveria ver outras estrelas e você vê, meu amigo. Olha que maravilha! E é isso mesmo que você vê. Por que não muda as estrelas? Claro que mudam as estrelas, cara. Lógico que mudam as estrelas. Faz o seguinte. Quer ver? Eu vou te provar agora. Eu vou te provar. É o Estelário. Estelário. Ah, você tem ele aí? Tá. Então tá, baixado, né? Então tá. Nós vamos te provar, cara, que... Vamos te provar que a cada 6 meses o céu muda. Tá preparado? Tá preparado, meu amigo? Vai lá fora, tira a foto do céu. Você vai ver Escorpião. E daqui 6 meses você vai lá fora e vai tirar foto do céu de novo. Você vai ver Órion. E boa, garoto. Isso aí. Agora deixa ele que ele vai ficar de noite. Tem que ficar de noite. Cadê? Clica ali no I agree ali. Naquele cantinho ali. Por que o céu não tá de noite, cara? Ó, tá errado aqui, ó. Porque tá o sol aqui. Vem aqui no reloginho aqui embaixo, aqui, ó. Não, 22, né? Põe aqui 23 horas. Estranho porque buga o seu, cara. O meu aqui, ó, tá bonitinho. Aí. Ah, 8, 9, vai lá. Coloca 22. É, tá ao contrário, cara. Eita lá. Então deixa assim, tá bom. Tá bom. Aí vem aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, com três estrelinhas. Liga isso. Boa. Agora puxa aqui. Puxa o céu aqui, só pra gente mostrar aqui Escorpião. Não? Não. Tudo bem, deixa aqui, ó. Por exemplo, ó, hoje, tá vendo? O Ursa Maior tá ali, ó. Agora vem aqui no reloginho de novo. Aqui no 5 aqui, ó. Coloca 11 aqui. Não. Deixa o horário aqui no mês aqui. Só muda o mês aqui. Coloca 11, que é 6 meses depois. Olha lá, galera, como mudou, ó. Tá vendo? Ursa Maior sumiu. Cadê ela? Órion apareceu, ó. Órion não tá. Gêmeos tá aqui, ó. Que não tava. Entendeu? Então é isso aí, ó. O céu, tá? O céu muda a cada 6 meses. No ano... Vou dar um contexto aqui pra vocês, né? Senão vocês vão ficar perdidos. Então a parada é a seguinte. No ano de 2017... os astrônomos descobriram o que é considerado o primeiro objeto interestelar dentro do sistema solar. É o primeiro de todos? Não sabemos, mas é o primeiro que foi descoberto. É o famoso Oumuamua, tá? Então o Oumuamua recebeu esse nome porque ele foi descoberto por um projeto lá no Havaí, e Oumuamua é um nome havaiano. O Oumuamua, quando ele foi descoberto, ele já estava longe da Terra, ele já estava lá para lá da órbita de Júpiter, tá? E como que é feita essa descoberta? Então existem sistemas hoje no mundo, espalhados pelo mundo, que rastreiam objetos, né, asteroides. Beleza? Quando um sistema desse descobre um asteroide, a primeira coisa que os astrônomos fazem é calcular a órbita, definir a órbita desse objeto. Até primeiro para ver se não vai se chocar na Terra, coisa do tipo, né? Mas, enfim, quando você define a órbita de um objeto, a órbita dele, ela pode ser... Ela tem um negócio chamado excentricidade, tá? Quando a excentricidade ela é até 1, quer dizer que esse objeto está dentro do sistema solar. Tá? Então o objeto vai, aí depende de onde que ele está, né? Qual que são os parâmetros orbitais ali. O problema é que tem objetos que têm uma excentricidade muito grande. E esses objetos que têm uma excentricidade muito grande acabam entrando numa órbita que a gente chama órbita hiperbólica.
E uma órbita hiperbólica indica para a gente que o objeto veio de fora do nosso sistema solar. Então, uma órbita elíptica, o objeto está aqui dentro do sistema solar. A partir do ponto que a órbita se torna hiperbólica, o objeto está fora do nosso, veio de fora do sistema solar. Então, em 2017, os astrônomos descobriram o primeiro objeto interestelar, o famoso Oumuamua. O Oumuamua, que o Aviloeb fala que é um objeto, né, que pode ser uma nave alienígena e tudo mais. O Oumuamua, que teve um comportamento muito estranho, quando ele passou ali pela órbita de Saturno, ele deu uma acelerada, só que a gente não via atividade nenhuma nele. O problema é que quando a gente descobriu, ele já estava muito longe, e ali é muito rápido também, então nós não conseguimos estudar o Oumuamua muito, tá? São pouquíssimos estudos que tem do Oumuamua e pouquíssimas imagens até que tem do Oumuamua. Muito bem, mas virou o 1I/Oumuamua o nome deste objeto. Muito bem. Passaram-se alguns anos, em 2019, foi descoberto o segundo objeto interestelar. Dessa vez até por um astrônomo amador, o Borisov, e ele descobriu um cometa interestelar. Então, o famoso Borisov, mesma coisa. Você tem pessoas que trabalham descobrindo cometas pelo mundo afora. Ele observou este objeto. Quando ele calculou a órbita do objeto, deu lá que estava com uma órbita hiperbólica. Ou seja, órbita hiperbólica é uma órbita fora, indica que o objeto vem de fora do sistema solar. E assim, determinou-se então o segundo objeto interestelar. Então o primeiro foi em 2017, o segundo foi em 2019, e agora em 2025, os astrônomos descobriram o que é o terceiro objeto interestelar, o terceiro visitante de um outro sistema planetário. Isso mesmo. Então, acabamos de descobrir isso, tá? Algo assim realmente sensacional. É muito legal quando tem uma descoberta dessa. E, ó, nem foi o Vera Rubin que descobriu. Porque o Vera Rubin, ele vai ter essa capacidade. Na verdade, como eu vou dizer assim, os astrônomos, né, estimam que o Vera Rubin vai descobrir pelo menos um objeto interestelar por mês nas suas pesquisas aí nos próximos 10 anos, tá? Então vai ser um objeto interestelar por mês. Essa é a previsão dos astrônomos. Mas esse ainda não foi descoberto. Ele foi descoberto, né? Mas ainda não é uma descoberta feita pelo Vera Rubin, tá? Esse aqui foi descoberto pelo sistema Atlas, tá? Esse foi descoberto pelo sistema Atlas. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Tá, então vamos lá. Vou te mandando aqui as coisas, você vai abrindo aí. Vai ser do X, tá? Que é onde mais saiu coisa disso aí. Então, a primeira coisa que a gente pode falar, nós vamos ver a imagenzinha dele aí. Tá, vamos lá. Qual que é a principal diferença da descoberta desse objeto, que nós vamos ver aí na tela, para os outros dois objetos interestelares? A diferença é que este cara aqui, ele está entrando no sistema solar ainda. Ou seja, ele ainda vai passar perto da Terra. Tá aí, ó. Então ele tem cerca de 20 quilômetros. É que aqui tá 25 mil quilômetros. Acho que o negócio tá errado, hein? Que era 25, que eu lembro que o tamanho dele era 20 quilômetros. Se bem que isso aí é como se fosse a cauda dele. Por quê? Este objeto aqui, o Atlas, ele é um cometa. Tá? Então todo mundo já determinou isso, a própria NASA já determinou isso, que este objeto ele é nada mais nada menos que um cometa, tá? E isso aqui é a área, tá? Que ele está ocupando no céu, na verdade. Então ele tá ocupando essa área aí de 25 mil quilômetros, ou seja, né? Ele deve ter algum tipo de atividade, algo parecido com uma cauda. O núcleo dele tem cerca de 20 quilômetros de diâmetro, beleza? 20 quilômetros de diâmetro. E o nome dele é 3I/Atlas. 3 do terceiro I de interestelar e /Atlas. O que quer dizer Atlas? Atlas é o sistema
de telescópios que fica no Chile, que descobriu este objeto. Isso é muito legal, porque, como eu falei, tem uma coisa aqui sensacional do 3I/Atlas, tá? Desse objeto aí. Que ele está entrando pelo sistema solar. Faz o seguinte, ó, no negócio que eu te mandei ali. Você abriu aí no X, né? Clica onde está escrito 3I, aquele símbolozinho do hashtag 3I/Atlas aí, ó. Isso, aí pode jogar aí na tela pra galera. Que aí tem várias coisas aí. Então, pessoal, tem uma coisa muito interessante. A primeira delas é essa. Ele está entrando pelo sistema solar. Então, nós vamos ter, finalmente, a grande oportunidade de estudar este objeto. Nós vamos poder observar ele durante muitos meses, né? Então, aí, ó, essa primeira imagenzinha aí, ó, mostra a órbita dele. Então tá ali, ó, ele tem uma órbita totalmente hiperbólica. Ele sai totalmente do plano, né, dos objetos do sistema solar, como você está vendo ali naquela primeira figurinha, tá? Então isso aí foi que eles usaram para calcular. Agora, quer ver, Fé? Isso aí vai descendo? Pode ir descendo. Essa aí nós já vimos. Pode abrir, põe essa aí na tela cheia aí, ó. Isso aí é a órbita dele, ó. Ele passando, tá vendo? Onde que ele vai passar? Depois vai passar por Júpiter e só depois ele vai embora. Só que isso aí já é 2026, tá? Então, por exemplo, volta ali um pouquinho e pausa. Deixa eu ver aí. Tá, aí é novembro. Pode ir voltando. Volta um pouquinho. Tá, aí é junho. Não, então isso aí já passou. Então aqui é junho. Aí, ó. Aí é 23 de julho, ó. Aqui é 23 de julho onde ele vai estar. Pode pôr um pouquinho mais pra frente. Para. Não, vou deixar. Aí, ó, para. Ó, isso aí é dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro, o objeto vai estar passando dentro da órbita de Marte, galera. Então isso é muito bom, porque assim, passar dentro da órbita de Marte, ele vai estar a uns 100 milhões de quilômetros da Terra. Isso é muito próximo, tá? Então nós vamos ter a grandíssima chance de estudar este objeto durante meses. Ó. Nós estamos falando de novembro. Vai que solta mais um pouquinho. Para aí. Aí, ó. Lá em 24 de janeiro de 2026, ele vai estar entre as órbitas de Marte e Júpiter. Então nós vamos ter, assim, muitos, né? Se ele foi descoberto agora, ele foi descoberto dia 2 de julho, tá? Então nós vamos ter aí com um ano, praticamente, para poder estudar esse objeto. Isso vai ser muito bom. O que acontece? O James Webb vai ser apontado para ele. O Hubble vai ser apontado para ele. Provavelmente, quem que vai ser apontado para ele? O Vera Rubin. O Vera Rubin vai ser apontado para o 3I/Atlas, tá? Para o 3I/Atlas. Então, assim, vai ser um negócio muito, muito interessante da gente acompanhar. Vai ser pela primeira vez, né, o primeiro objeto interestelar que nós vamos ter condições de estudar, tá? Fecha aí, vamos ver outras. E tem muita gente já fazendo imagem. Vamos ver uma imagenzinha dele, quer ver? Vai descendo aí, pode descer. Ó, aí é ele, ó. Põe essa imagem grandona aí. É um GIF. Mas pode pôr a tela inteira ali. Ah, não dá, né? Tá. Então aí tá, ó. Dia 3 de julho, ó. Esse aí é o objeto, ó. Tá ele aí, ó. Você vê as estrelas estão passando, né? O que o cara fez? Ele pegou o telescópio dele, focou no objeto e ele parou o objeto e deixou as estrelas passar. Tem duas maneiras de você fazer foto de asteroide. Uma delas, você deixa a estrela parada e o asteroide passa, risca. E a outra, você para o asteroide e as estrelas ficam passando. É isso que eles estão mostrando aí, ó. Então, só isso que a gente já tem até agora, tá?
Só isso que a gente já tem até agora já é muito mais do que a gente tem teve, né, do Oumuamua. Tá aí de novo outra animaçãozinha, aquela lá, mostrando onde que ele vai passar, ó. Tá vendo? A data ali em cima, ó. Então lá ó, ele vai embora. Até metade do ano que vem, vai ficar um ano mesmo estudando, ó. Tá vendo? Ele vai passa por Marte, passa por Júpiter. Vão ter momentos aí, vai ter muita coisa, cara. Vai ter muita coisa pra gente poder... Pode descendo aí mais um pouco. Ó, ele aí de novo, ó. Passar. Agora é o contrário, ó. Pararam ele ali na tela e as estrelas estão passando, ó. Tá vendo? Ele tá paradinho ali na tela e as estrelas passando por ele. São as duas maneiras de fazer foto de asteroide. Aí, ó. Ó, ele parado, as estrelas aí, ó. Então tá ele aí, ó. 3i/Atlas. Tem... pode descer mais um pouco, deixa eu ver aqui. Ali e tal. Essa forma ali, que o pessoal tá mostrando nessa imagem, nessa quarta imagem aqui. Esse aqui, ó. Isso. Isso aí é o Oumuamua, tá? Só que tem uma coisa, tá, pessoal? O Oumuamua, a gente não sabe qual era a forma dele exatamente. Isso aqui é um desenho, não foi feita uma imagem dele, tá? Isso aqui não é uma imagem original, isso é um CGI, é uma concepção artística, tá? O Oumuamua, muito provavelmente, ele era muito comprido e fininho, né? Igual tô mostrando aí, tá vendo? Então, sendo que essa dimensão maior dele era 3 vezes a dimensão menor dele. Então, esse era o Oumuamua. O 3i/Atlas, ele é um cometa, então já sabe que ele é um cometa. Segundo, ele vai passar muito perto da Terra, e isso vai ser excelente para que a gente possa estudar. Deixa eu pegar aqui alguns dados aqui dele para vocês. Pegar alguns dados aqui do objeto para vocês. Não, saiu uma concepção dele, pode descendo. Ali, ele ali, ó, as estrelas passando, ele na setinha ali, pode descendo. Pode descer aí. Independence Day, hoje é o dia do filme, né? A imagem dele. Acho que é isso aí mesmo. Então, assim, vamos ter muita coisa, tá? Vamos ter muita coisa mesmo do 3i/Atlas, porque, como eu falei, ele está adentrando o sistema solar. E aí vem a velha ideia, história, né? E que a Aviloeb sempre falou, né? O Aviloeb, qual que era o lance dele? Ele queria ter uma nave em um determinado ponto para interceptar. Porque ele falou assim, é certeza que nós vamos detectar mais objetos interestelares. Se a gente tiver uma nave num determinado ponto, a gente vai conseguir fazer muita coisa, porque a gente faz, como esse objeto ele anda muito rápido, a gente pega e manda ele atrás. Ele foi descoberto como A11PL3E, tá? E A11PL3E, ele foi descoberto, teve uma pré-descoberta dele, capturada entre os dias 25 e 29 de junho, pelos observatórios Atlas, tá? No Chile, no Havaí, na África do Sul. Ele está com uma magnitude de mais 18. Ele está localizado nas regiões entre as constelações de Cabeça da Serpente e Sagitário, ou seja, posicionado ali próximo ao plano galáctico, tá? Ele... Deixa eu ver aqui o que mais... Foi feita uma análise detalhada da sua trajetória orbital e se descobriu que ele tinha uma trajetória, então, uma excentricidade muito alta, indicando uma órbita hiperbólica, tá? Ele tem uma inclinação de 175 graus com relação ao plano da elíptica, né? Ou seja, ele está se movendo em direção quase oposta ao movimento do orbital dos planetas. E essa configuração sugere uma origem em regiões distantes da galáxia, possivelmente no disco galáctico fino. Tá? Deixa eu ver o que mais que temos aqui.
Ele está com uma velocidade de 60 quilômetros por segundo, que é o equivalente a 216 mil quilômetros por hora, e é muito maior do que as velocidades observadas em objetos aqui no sistema solar. Tá? Deixa eu ver o que mais. Estima-se aí por tudo aí a idade dele de 4,6 bilhões de anos. E aí é o seguinte, ó. O ponto de maior aproximação do objeto com o Sol será no dia 29 de outubro de 2025. Tá? Durante essa passagem, ele estará a 1,35 unidades astronômicas de distância do Sol. É uma distância que o posiciona além da órbita de Marte, mas ainda dentro da região onde a radiação solar pode potencialmente ativar processos de sublimação. Se ele é um cometa, né, então ele vai ter atividades e isso pode gerar cauda, coisa do tipo. Então vai ser legal demais. Ele vai passar perto de Marte no dia 3 de outubro de 2025, ou seja, antes dele passar pelo periélio, ele passa perto de Marte. Ele vai passar apenas 0,2 unidades astronômicas de distância de Marte. E quando ele passar ali em Marte, ele vai estar com uma magnitude de 11. E aí as sondas que estão lá na órbita de Marte poderão estudar o objeto, tá? E poderão estudar o objeto. Então tá aí ele chamava A11 PL311, PL3E, desculpa, e agora ele virou o 3I/Atlas. Então, muito provavelmente, James Webb será apontado para ele, Vera Rubin será apontado para ele, entre outros grandes observatórios do mundo, e também, né, obviamente, quando ele passar perto de Marte, todas as missões que estão na órbita de Marte, ele vai visitar. Tá bom? Um dos maiores mistérios do nosso universo. Para quem não sabe, metade da matéria bariônica que a gente chama, ou seja, da matéria normal, da matéria nominal do universo, estrelas, galáxias, poeira, gás e tudo mais, metade desta matéria estava perdida por aí. Nós não conseguimos encontrar esta matéria, mas agora os astrônomos conseguiram. Encontramos a matéria perdida do universo. E o resultado é espetacular. Imagina que você vai fazer um inventário de tudo que tem no universo. Estrelas, galáxias, planetas, gás, poeira e tudo mais. E quando você termina, você vê que metade de toda a matéria do universo simplesmente desapareceu. Não está em lugar nenhum. E aí? Como que a gente faz? Muito bem. Isso foi um dos grandes mistérios do universo pelos últimos 30 anos. É conhecido como os baryons perdidos, ou seja, metade de toda a matéria comum do universo estava literalmente perdida no espaço. Porém, obviamente, né, se eu estou fazendo esse vídeo aqui, os pesquisadores conseguiram encontrar tudo isso. Olha só que demais, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho, né? Primeiro, o que acontece quando a gente fala de baryons, né? Quando a gente fala de baryons, a gente está falando de matéria normal. Nós não estamos falando nem de matéria escura e nem de energia escura. Então, nos baryons, a gente tem prótons, nêutrons, tudo que forma os átomos está ali. E a matéria que eles são feitos, ou seja, estrelas, planetas e tudo mais. Ou seja, tira a matéria escura, tira a energia escura, o que resta é matéria bariônica, matéria ordinária que a gente chama, tá? Através das medições precisas da radiação cósmica de fundo, os baryons representam cerca de 5% de todo o universo. Parece que é pouco, mas toda a matéria visível que existe. Os outros 95%, como a gente já sabe, matéria escura e energia escura. Mas aqui é que encontra-se o grande problema de tudo isso. Quando os astrônomos começaram a contar todos os baryons que eles conseguiam observar, todas as estrelas, todo o gás nas galáxias, todo o gás quente nos aglomerados, eles só conseguiam encontrar cerca de metade desses baryons. Ou seja, é como se tivessem roubado metade da matéria do universo, e isso atormentou a galera por muito tempo. Como resolver isso? Muito bem. Surge na nossa história um negócio chamado FRB, as famosíssimas Fast Radio Bursts, ou explosões rápidas em ondas de rádio, ou surtos em ondas de rádio. Ou seja, a FRB é um tipo de explosão que acontece no universo recente, tá? Isso aí foi primeiro detectado em 2007, ou seja, é algo muito, muito recente. Durante muitos e muitos anos, tá?
os pesquisadores não sabiam qual era a origem das FRBs, não sabiam de onde que elas vinham. É um negócio que foi um mistério já durante muito tempo. Foram feitos telescópios especiais para isso, para detectar as FRBs. E você conseguiu, então, né, ter, assim, um grande avanço nas FRBs. Muito bem. O que acontece com as FRBs é o seguinte. Ela é uma explosão rápida em ondas de rádio. Essa onda de rádio, à medida que ela viaja pelo universo, ela vai sofrendo dispersão, que a gente chama. Esse é o fenômeno óptico, físico que acontece, tá? Frequências diferentes do pulso de rádio chegam em tempos ligeiramente diferentes. E a quantidade de dispersão vai nos dizer exatamente quanto material ionizado o pulso encontrou em sua jornada. Isso quer dizer o quê? Se a gente conseguir estudar as FRBs de maneira muito precisa, nós vamos conseguir descobrir onde está a matéria perdida do universo. Embora a gente não veja a matéria, era para a gente ver, mas a gente não vê, ela acaba interferindo no pulso das FRBs. E foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram. Eles criaram um projeto chamado Deep Synoptic Array 110, ou DSA-110, que é um conjunto que tem nada mais nada menos que 110 antenas que ficam no deserto da Califórnia. E ele foi construído com um único propósito: detectar, localizar FRBs com muita precisão. Lembra que eu falei para vocês? Logo que os radiotelescópios detectaram FRBs, a gente não sabia o que era direito. Agora a gente já tem uma ideia, porque tem instrumentos como o DSA-110. Pela primeira vez na história, então, a gente tinha um telescópio que não era apenas detectava estes pulsos, mas conseguia determinar exatamente qual galáxia eles vinham. E isso significa que a gente podia medir a distância até cada FRB e finalmente usar o fenômeno da dispersão para mapear o gás no meio intergaláctico. Exatamente isso. Então, entre janeiro de 2022 e março de 2024, o DSA-110 detectou nada mais nada menos que 60 novas FRBs, das quais 39 foram localizadas em suas galáxias hospedeiras com medições espectroscópicas, ou seja, tem uma grande precisão no que você está falando. Quando combinaram os dados com FRBs localizadas por outros telescópios, os pesquisadores conseguiram ter uma amostra de 69 FRBs. E pela primeira vez, então, a gente tinha dados suficiente para fazer esse censo completo dos baryons do universo. O resultado foi publicado na revista Nature Astronomy, e são sensacionais. A descoberta principal foi a seguinte: 76% de toda a matéria bariônica do universo está exatamente onde a gente suspeitava, ou seja, no meio intergaláctico, o espaço entre as galáxias, mas não de forma aleatória, estava organizada naquilo que a gente conhece como teia cósmica. Então, descobrir a teia cósmica também é importante para tudo isso. Os dados revelaram algo chamado de DM Cliff, um fenômeno onde simplesmente existem FRBs com baixa dispersão, além de certas distâncias. Isso prova que existe uma densidade mínima de gás em todo lugar do universo. Ou seja, quer dizer que no nosso universo não existem regiões que sejam totalmente vazias. Totalmente vazias. E aí, a descoberta vai além de simplesmente encontrar os baryons perdidos, né? Ela revela os processos físicos fundamentais que moldam aí todo o universo. Então tá aí, ó, o que as FRBs foram capazes de fazer. Então, a gente sabe que na cosmologia existe a chamada tensão S8, que é uma discrepância entre as diferentes métodos para medir a forma, né? As estruturas que formam o universo. Alguns métodos sugerem que o universo deveria ter mais estruturas do que a gente observa, outros sugerem menos. Existe essa discrepância. Então, quem que está certo, né? Pela medida pela medida ali das FRBs, tá? Essa nova descoberta pelos baryons perdidos aí pode resolver o problema. Se os processos, né, de feedback de buraco negro e tudo mais são tão eficientes quanto os dados da FRB sugerem, eles suprimem a informação da estrutura do universo. Significa que a gente deveria esperar ver menos estrutura do que alguns modelos prevêem. E isso realmente acontece, tá? Acontece. Além disso, essa descoberta valida décadas de simulação computacionais. Existe uma simulação muito grande sobre o universo hoje, muito importante, chamada Illustres TNG, que previa exatamente a distribuição de baryons, mas nunca a gente tinha
dados observacionais para confirmar. Isso é um negócio muito importante que a gente precisa falar. Toda a astronomia hoje moderna, ela se baseia em simulações computacionais. Isso aí não é novidade nenhuma. O ponto é o seguinte: as simulações, elas são realizadas, mas depois você precisa ter o dado para você comprovar aquilo lá que você está vendo. Então, o que acontece? O pessoal foi lá na Illustres TNG, que é uma das maiores simulações do universo, fez tudo ali e descobriu onde que os Byrons deveriam estar. Com o telescópio, com o DSA, eles conseguiram detectar esses Byrons perdidos, exatamente onde a simulação mostrava que eles estariam. Então tá aí, ó, um negócio muito, muito interessante. As FRBs, pessoal, elas durante muito, muito tempo, talvez eu tenha sido uma das únicas pessoas, né, que continuava fazendo vídeo de FRB, porque ela era um negócio muito complexo, a gente não sabia o que ela era, a gente não sabia direito que tipo. Depois começaram a aparecer as FRBs que começaram a reproduzir sinal. Começou a aparecer FRBs mais interessantes, de longo período, de curto período e tudo mais. E aí foi crescendo este ramo de uma maneira tão grande assim, que hoje as FRBs são cruciais para vários tipos de descobertas no universo. E graças a esses telescópios que estão sendo feitos para detectar FRBs. Isso que é muito, muito importante. Então, as FRBs hoje elas já são importantes e no futuro próximo elas podem se tornar ainda mais importantes para a cosmologia, né? Do mesmo jeito que a supernova foi importante e tudo mais. Então, estamos aí diante de das soluções de um dos maiores mistérios do nosso universo. O universo até então tinha metade da sua matéria bariônica, ou seja, matéria que forma estrelas, planetas, cometas e tudo mais, metade desta matéria estava perdida pelo universo. Usando FRBs e usando um fenômeno conhecido como dispersão, os pesquisadores foram capazes de encontrar esta matéria perdida no mesmo lugar que um grande modelo chamado Illustres TNG previu que elas estariam. Então está aí, sensacional, mais uma descoberta espetacular daí da astronomia. O problema é que quando você resolve um, aparecem outros tantos, né? Mas faz parte. Beleza? Fui!